Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais uma oração, mais uma busca. João 15. Nós vamos pegar aqui. Primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar. João 15, versículo 5. Vai falar assim, ó. Primeiro eu vou ler, tá, moço? Eu sou a videira, vós as varas. Ponto e vírgula é uma pausa. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É isso, né? Eu sou a videira, eu vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, aqui a gente vai meditar, né? Como é uma continuação da semana passada, muita coisa não vou falar mais. Nós já vimos o porquê que ele fala que ele é a videira verdadeira, né? Não vou entrar nesse assunto de novo, mas ele vai falar essa primeira parte. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, ou o ramo, depende da tradução, né? Para nós aqui no sul é parreira, amém? O que é uma videira, pastor? É parreira. Todo mundo sabe o que é uma parreira, né? Então é isso. Então ele fala que ele é a parreira, caso, né, desde a raiz ali que ela tem um início, e aí, obviamente, né, os galhos, ou os ramos, ou as varas, ele fala, são vocês. Então ele está primeiro falando aqui, né, irmãos? Eu sou a videira verdadeira e vocês as varas. Então a primeira coisa que nós aprendemos na palavra é o que? É conhecer a Deus. Amém? Deus eu não conheço pela filosofia, pelo coach, pelo acho, pelo penso, pelo imagino, nada disso. A revelação de Deus, claro que eu não vou pregar hoje, né? Além de ser pelas coisas criadas, como Romanos 1 fala, né? Para que venha tanto o seu divino poder, como a sua divindade, né? O seu poder, claramente se vê nas coisas que foi criado. Não é que Deus ele é a natureza. Não é que Deus está na natureza, não é isso não, né? Mas a natureza, as coisas criadas revelam que há um Deus. Não, pastor, tudo surgiu de uma explosão. Não é nada, isso aí até hoje chama-se teoria. Teoria não é coisa comprovada, né? Mas digamos que fosse, né? Alguém teve que apertar lá o botão. Mas teve que, não, porque não sei o que, digamos que fosse mesmo, né? O Big Bang, blá 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 blá, que até hoje é chamado teoria. Teoria não é certo, é uma teoria, né? Enfim, você vai voltando, não adianta, você vai ter que chegar em alguém, não é verdade? E a gente sabe que esse alguém é Deus. Então, e outra maneira que Deus se revela, que digamos é a principal, é pela sua palavra. Hoje nós temos a Bíblia, né, irmãos, que está fechada, que são 66 livros, né? Não tem novas revelações, novas inspirações, nada disso. A Bíblia não tem que ser editada, aumentada, atualizada, nada disso. Ela é o que ela é. Amém? O que Deus nos dá é por aquilo que já está escrito, entendimento, como eu estou te dando agora. Então, na Bíblia, nós conhecemos quem é Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos ou as varas. Então, na Bíblia nós conhecemos quem é Deus, e também na Bíblia nós conhecemos o que? Quem é o ser humano. A gente, começando lá em Gênesis, por exemplo, a gente vê que o ser humano não foi acidente, não foi fruto de uma evolução, não foi o macaco que foi evoluindo, não é Pokémon para evoluir, né? Não foi nada disso, mas que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente sabe que o pecado entrou, né, pela desobediência, separou o homem caiu completamente, mas Deus fez o plano de enviar o seu filho, tal, é isso, né? Então, na Bíblia eu conheço quem é Deus, e na Bíblia eu conheço quem é o homem. Tanto o ruim que ele é, porque ele está afastado de Deus. Eu sempre digo direto na lata, né? Ninguém vale nada sem Jesus. Como também transformado por Deus. A gente chama de novo nascimento, a gente vê o que Deus pode fazer através da pessoa. Como pregava quarta-feira aqui, né? Pedro negou 3 vezes Jesus. E depois lá, não só ele, mas ele estava o principal lá pregando.
na primeira pregação, digamos, dele, ele ganhou 3.000 pessoas. Como Deus falasse, ó, para cada vez que tu me negou, eu te perdoei, e eu vou te dar 1.000 vezes mais. Por isso que eu não creio, irmãos, que a pessoa se converte e piora. Não tem, irmão, eu sempre digo, não é mente ansiosa, mas mente afiada. Deslanchar, né? Pedro foi grandiosamente usado, 1.000 vezes mais, na verdade. 3 vezes que ele negou, 3 vezes 1.000, ou seja, muito mais ele ganhou aquele dia para Jesus, amém? O estrago que ele fez na mão do diabo foi pequeno, comparado ao estrago que ele fez contra o diabo na mão de Deus. Salvou 3.000 almas, depois vieram mais, depois vem mais 2, enfim, mas na primeira ali foram 3.000. É muito lindo isso, né? Então, na palavra eu vou conhecer quem é Deus, e na palavra eu vou conhecer o que? A identidade de quem eu sou. Deus criou homem e mulher, pronto. Não tem uma terceira via, né? E enfim, e nele o homem e a mulher são recriados para ser bênção. Então, ele está falando, olha, vocês têm que saber a minha identidade. Já te falei, eu sou a videira verdadeira. Mas eu também falo a identidade de vocês. Vocês são as varas. Eu também falo da identidade de vocês. Amém? E olha só, a segunda parte do versículo fala: quem está em mim e eu nele, este dá muito o quê? Muito fruto. Ou seja, se nós estiver nele e ele estiver em nós, é igual, né, irmãos, a videira mesmo, né? Ou seja, está ligada ali à raiz, na verdade. Sem um galho, ela não morre, mas sem a raiz, ela morre. Jesus fala, eu sou a raiz, eu sou o principal, né? Mas a minha vida, o quê? Não fica só para mim, porque a vida não para na raiz, ela vai o quê? Ela vai para os galhos, que a gente chama de seiva, na verdade. E o que a seiva ela vai produzir, irmãos? Os frutos. Então o fruto nada mais é do que, né, a seiva ali sendo usada, né, por isso que ele fala que o galho que dá fruto, ele corta aquilo que não está bom para quê? Para que possa dar mais fruto. A pessoa que entende até melhor do que eu sabe, né? Se você deixar muitas, como fossem os nozinhos, né? Ele começa a ficar, então você vai ali, deixa uns 2, 3, depende, né? E corta. Se deixar muito, ela começa a ficar mais fraca. Então você vai ali e corta. Você tira aquilo que é excedente para o quê? Para que dê mais fruto. É o que nós pregamos semana passada. Então isso aqui é uma comunhão. Ó, vocês têm que estar em mim e eu tenho que estar em vocês, né? Vocês têm que estar ligados, aceitar Jesus, né, em mim, e a minha seiva, a minha vida em vocês. Isso fala do que, pastor? De novo, isso fala de uma comunhão, amém? E a gente, com o fruto dessa comunhão, com o fruto dessa vida, faz o que? Com o resultado que tem os frutos. Por isso que eu falei, irmão, vai fazer 5 anos e 3 meses que eu estou aqui, irmão. A maioria aqui, eu sei olhar e eu sei dizer se é firme com Deus ou não. Ah, o senhor não pode julgar. Posso, eu sou pastor da igreja. A palavra fala que o pastor tem que conhecer o estado das ovelhas. A maioria aqui eu posso dizer, se é firme ou se não é. Tem gente que já era bênção quando eu aqui cheguei e continua sendo. Uns são mais ainda. Tem gente que não era e continua não sendo. Então você vê que talvez o problema não é o pregador, né? É o coração que não abriu até hoje. Tem gente, irmãos, que era bênção e regrediu, fazia a obra, acontecia, estava sempre ali, depois começa a cuidar do seu umbigo e regride. Ninguém que volta atrás cresce, né? Tem gente que estava ali junto, depois vai indo, a pessoa começa assim, vai indo, aí vai subindo mais para trás, mais para trás, mais para trás. Tá, uma coisa tipo assim, a igreja que está cheia, uma coisa é a pessoa sentar no fundão por causa do horário, né? Que chegou, por causa do número. Uma outra coisa, tipo assim, né? Vai se afastando, aí já começa a não vir todos os domingos, aí já começa, não digo quem trabalha domingo de manhã, que é outra exceção, né? Não, já começa a ver só vir na Santa Ceia, aí depois já começa a não vir mais em toda a Santa Ceia. Você entra na rede social da pessoa lá, você já vê política, futebol, polêmica, coisa que presta, tu não vê mais, e a pessoa se desvia. Né? E hoje é fácil, porque a pessoa fica longe de ti,
Tu manda uma mensagem, é fácil, ela olha e te ignora. Vai fazer o quê? Não é verdade? Te ignora. Mas é o quê? Porque perdeu, né, moço? Não continuou. Então nós somos chamados a permanecer. Então ele fala, ó, quem está em mim, Jesus, né? E eu estou nele, ou seja, a seiva, né? Isso vai dar o quê? Muito fruto. É igual ao nosso sangue, não é verdade? Desde o nosso raiz do cabelo até a ponta do pé, ali é irrigado por sangue, não é assim? Se está amarrado no nome de Jesus, se para de ser irrigado por sangue, o que tem? O pastor vai morrer. Por quê? Porque aquele dedinho ali, aquele pedacinho, ele o quê? Ele é alimentado, o sangue leva a vida, leva oxigênio, leva a vida. Você vê que é a mesma comparação entre a seiva, né, da planta e o sangue. É a mesma coisa, né? Só muda alguma coisa, mas é levar o alimento. Amém? Até a pontinha lá do pé precisa ser irrigada. Até o meu dedinho precisa ser irrigado. Porque senão morre. E se morre tem que fazer o quê? Amarrado, pastor, cortar. Pois é, você entendeu tudo. Então quer dizer, até o mais íntimo da minha vida. Eu tenho que entender que Jesus é Salvador, mas Ele também é Senhor. Então eu não posso escolher as áreas da minha vida onde Ele manda. Ele tem que mandar em tudo, irmão. Eu não posso escolher as áreas que Ele é Senhor. Ele tem que ser Senhor de tudo. Permaneça em mim e eu vou permanecer em você. E aí o quê? Esse dá muito. Não é pouco, irmão. É muito para mim é bastante. Não é verdade? Muito para mim é bastante. A não ser que a palavra muito mudou de significado, muito significa bastante. Vai haver um resultado e não é pouca coisa. E aí fala agora, porque sem mim nada podereis. Eu amo esse versículo. É essa parte que fica gravada no meu coração, não que a outra não fique, né? Então ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então nós já vimos que é a identidade, né? Já vimos que é a comunhão, e é o que, irmãos? É uma dependência. Ele falou assim, mas você tem que entender que eu ainda sou a raiz. Você tem que entender que eu ainda sou o Senhor. Eu sou o Pai, vocês são os filhos. Eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. Eu sou o oleiro. Não é oleiro, oleiro é aquele que vai lá ver o craque no futebol. É oleiro. Vocês são o barro. Eu sou Deus. Vocês são os homens, tipo assim, né? Ele não deixa de ser quem Ele é por querer ter comunhão com nós, né? Então ele fala, você tem que entender que sem mim vocês não podem fazer nada. Aquela velha frase, né? Eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Não é verdade? O que uma alma que não quer Deus vai tirar de Deus? Nada. Mas ela vai perder, né? Então ele fala, ó, dependência. Vocês têm que entender. Vocês não podem nada sem mim. Então quer dizer, nada, como eu falei, a não ser se a palavra mudou nada, mudou de significado, então eu não entendo nada, é coisa alguma. Ou seja, não há mudança, não há crescimento, nós precisamos dele. Nós não somos salvos se não fosse pelo sacrifício de Jesus. A gente não poderia usar autoridade sobre os demônios se não fosse em nome de Jesus. A gente não teria acesso ao Pai novamente se não fosse. Então Jesus é tudo. Pastor, por isso que o senhor prega tanto sobre Jesus, mas eu vou pregar sobre o quê, irmão? Você tem que ser como Abraão, como Davi, como Daniel, como Moisés. Não, você tem que ser como Jesus. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Abraão foi falho, Davi foi falho. São pessoas que foram de Deus, mas não são o nosso Salvador. O Salvador é o quê? É Jesus. Se eu só ficar pregando aqui no Antigo Testamento e historinha, eu sou um contador de história judaica. Não sou um pregador do Evangelho. Então eu tenho que te levar a Jesus. E você vê que como é rico, né? Fala, sempre tem uma coisa nova que você descobre, né? Então, dependência. Aí deixa marcado, irmãos, por favor, em João 15. Olha só, abre ali em Efésios 5:29. Efésios 5:29. Rapidinho, tá? Pastor, eu não consigo achar. Então anota
e aí você procura em casa. Mas eu falei assim, quero que você traga um caderninho na igreja, que você anote, te chamar a atenção, né? Que você medite em nome de Jesus. Assim como eu me esforço para dar a melhor mensagem para você, você tem que se esforçar também para receber o que é dado no altar. Tem que receber também, né? Não é só Efésios 5. Isso que até é bom os obreiros. O obreiro tem escala. Seria bom vir à tarde também buscar, ou à noite, né? Porque não vem dizer que é a mesma coisa. Se tem que ir fora em outro lugar, vai. Se tem que vir aqui, não vai. Eu acho que todos deveriam vir num horário invertido a sua escala. Não vem porque não querem, né? E quem não vem está perdendo, mas que você tem que ficar ligado com Deus. Se você está ali na reunião, você não anota, você não presta atenção, né? Você não pega. Não seria bom todo mundo fazer isso. É uma sugestão, não é uma ordem. Mas, Efésios 5, 29 vai falar assim, Efésios 5, 29. Eu vejo até por mim, né, quando estou lá no culto do missionário, às vezes eu vejo de novo a pregação que eu não aproveito igual, que eu estou ali cuidando, arrumo uma coisa, arrumo uma mesa, pensando sempre na frente. Não é a mente ansiosa, mas é a mente afiada. Pensando tal, né? Aí depois eu paro, deixa eu ver, isso aqui eu tinha perdido. É importante. Efésios 5, 29 vai falar sobre Jesus comparando nós com a igreja e o marido com a noiva, né? Olha só, Efésios 5, 29 diz assim, Efésios 5, 29. Olha o 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, viu, mulherada? Você tem que comer fora com o marido. E sustenta. Libera o cartão de crédito. E sustenta. Como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu. Sempre disse, não, você tem que aprender a ler a Bíblia em contexto. E já lá no capítulo 1 e 2 já está falando que ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não é verdade? Ele não está falando de berinjela, depois troca e fala de abobrinha. Não, ele continua falando de berinjela. Né? Mas ele está falando o que ele já falou. Entendeu? Já entendeu que Jesus é o corpo. Então assim também Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. O marido também tem que cuidar da sua esposa como se fosse o corpo dele, porque na verdade é. Né? Porque, enfim, vai falando tal. Aí vai dizer, olha, mas qual é o resumo? Vai dizer que, né? Porque nunca ninguém odiou a sua carne ou aborreceu. Antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor alimenta. Né? Ou seja, ele dá as condições, né? Porque qual é o objetivo de comer? Ah, pastor, porque comer é bom. Não, eu sei que é bom. Deus é bom, que Deus criou vários sabores, mas se nós puder resumir, comida é o quê? É vida. Né? Porque a gente precisa, irmãos, de sustento. Oxigênio, né? Como já falei lá no começo da mensagem. A gente precisa beber água, amém? Água, né? Porque a água ali vai te hidratar, tal, né? Você precisa do alimento. Então, o nosso corpo ele precisa de coisas que nos dão o que? O sustento. E Jesus fala, espiritualmente é a mesma coisa. Quem dá o alimento e o sustento é o quê? É Jesus. Né? Então, essa sustentação é importante por quê? Porque, irmão, a videira não é batatinha. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Né? E o crente na igreja, quando dorme, vai tomar um banhão. Acorda aí. Então, não é verdade? O que é a parreira? Não, pastor, parreira é algo alto. Não é verdade? E o que ela vai fazendo, irmãos? Ela vai se entrelaçando, né? Quem já viu? Eu sou de apartamento, pastor. Dá um Google lá que tu acha, né? Então, aquela parreira, ela vai se entrelaçando. A gente chama de treliça, né? Então, como se fosse um suporte. Porque se você deixar, ela vai o quê? Então, eu também te dou o quê? Te dou a condição para você se sustentar. Se não é batatinha. Você vai o quê?
você vai ter o suporte para não cair. Então, eu te dou as condições, eu te sustento. Você não é uma planta baixa, rasteira. Eu sou a videira verdadeira, alto. Quando ninguém vai olhar, não é moranguinho, o moranguinho você olha para baixo. É batata doce, mandioca. Não é verdade? Não é isso. É o que? Você olha para... Olha, está carregadinho. Não é assim? Você olha para cima. Ou seja, né? As pessoas têm que olhar para cima. O crente não é melhor que ninguém. Ele é no sentido de aceitar Jesus. Uma condição melhor, sim. Então as pessoas têm que ver sempre que o fruto é do alto. Então por isso que Jesus sustenta, né? Ele alimenta e sustenta. E aí um pouquinho para trás vai dizer assim, ó, versículo... Até não ia pregar isso aqui, mas eu anotei. O 8 vai falar assim, ó, 8. Porque noutro tempo, éreis, o quê? Trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos. Eu falei assim, às vezes o pastor tem que ensinar para a igreja o básico, passado, presente e futuro. O básico, que isso você aprende no colégio, passado, presente e futuro, né? Então não temos ideia. Nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O futuro é a volta de Jesus, né? A gente não está aí, mas eu falo, ó, vocês eram, mas agora não. Agora vocês são luz no Senhor. Olha, agora vocês têm que andar o quê? Tem que andar como filhos da luz. E aí vai dizer assim, ó, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Eu falava, né? Realidade. Né? Aprovando o que é agradável ao... O que ele se agrada? Ele se agrada que nós demos frutos. Muito fruto. Né? E não comuniqueis com as obras, olha só, obras infrutuosas. Olha aí, está escrito claramente, não tem nem que explicar, irmão, é só ler. E não comuniqueis, ou seja, não tenhais comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? No sentido de não aceitar, de não querer se envolver, de não querer nada. Crente tem que ser crente, na igreja e fora da igreja, no altar e fora do altar, a todo tempo, amém? Não falo mal, mas crente não se conhece por uso e costume. Não critico, mas crente não se conhece por aleluia, glória a Deus. Nada disso. Se alguém faz assim, amém, mas a gente conhece o que? É pela transformação. Então a gente comunica com a obra infrutuosa. Essas obras infrutuosas, você tem que condenar. Não aceito na minha vida. Nem quero fazer parte também. Ou seja, a pessoa tem que ser o quê? Sincera. Tem que ser o quê? Verdadeira. Irmão, você tem que ser bom em atuação só se você for fazer teatro na igreja. E também eu falo assim, o irmão ali fez um diabo bem bom. Eu acho que deveria ficar preocupado. Eu levo jeito pra coisa. Devia falar assim, ó, já que alguém precisa fazer, não fica tu viu? Você fica vendo muito o jardim do inimigo e quer fazer igual. Está no lugar errado. Não. No teatro você tem que atuar bem. Eu lembro que eu vi um cunhado meu, ele só tinha uma frase, irmão, para falar. Por isso que eu não gosto de ensaio muito próximo. Às vezes que eu dei, desde janeiro fui para fazer o ensaio, a dona, esqueci de passar, agora é um mês que você está correndo. Mas ó, tem que dar o troféu nerdeza. Mas eu tinha um cunhado meu que ensaiaram por um tempo, ele só uma frase. Ele tinha que dizer, está consumado. E o outro que era o pastor lá no Nascimento, que chegou a dizer, nós viemos do Oriente. Aí ele chegou lá, nós viemos do Oriente. Eu conheci essa constelação do Cavaleiro Novo do Zodíaco, né? E aí esse que é meu cunhado, estou falando mal dele, meu cunhado, não gostar de mim, não tem o que fazer. Na hora de gritar, ele só te gritar assim, está consumado. Só isso. Aí, e são 3 meses para falar essa frase, né? Está consumido. Pelo amor do Pai, isso aí não leva jeito para coisa. Não, atuar, você tem que atuar bem no teatro. Na vida espiritual, você tem que ser um péssimo ator.
Falou, mas na verdade dá até piriri. Ai, Jesus, preciso me consertar. Menos. Você tem que ser um péssimo ator. Porque a palavra hipócrita, se você não sabe, minha moça, ela antigamente eram pessoas que usavam máscaras, né? E faziam peças, teatro e tal. Aí Jesus, hoje hipócrita é uma pessoa, é um nome pejorativo, né? Mas hipócrita é um ator. Então Jesus falava assim, os fariseus, eles são como atores. Eles botam máscara, eles exercem um papel, mas eles não são aquilo ali. Então, assim, por isso que ele chamava muito os fariseus de hipócritas. Hoje ficou pejorativo esse nome, né? Mas no começo era o quê? Seus bandos de ator. É isso. Não seja como esses atores, porque eles atuam muito bem. Eles fazem muito bem, mas eles não são. Vocês não têm que fazer isso. Tem que ser em verdade. Amém? Então, se é para atuar bem, irmão, só no teatro da igreja, tá? Na vida você tem que ser um péssimo ator. Você tem que ser verdadeiro, sincero. Você tem que ser uma pessoa crente de verdade. Amém? Quando está todo mundo te olhando. E mais ainda, quando está só Deus e você. Mais ainda. Amém? Vamos voltar lá? Senão eu já me empolgo aqui. Eita, na hora de terminar. Hoje é dia 1º, né? Você queria ir embora mesmo 8 horas da noite? Não, passou que tem o Grenal. Aí você não vem à tarde à noite para buscar e vem no Grenal. Quero conversa contigo. João 15, volta lá. Então, primeira coisa, né, irmãos? 5. Eu sou a videira, vós as vacas, identidade. Quem está em mim, eu nele dá muito fruto. Comunhão. Amém? O problema não é porque não dá fruto. A pergunta é, como não dar fruto? Se eu tenho que estar ligado nele, eu vou dar fruto. E porque sem mim não pode fazer. Ou seja, ele ainda é Senhor. Ele ainda é Deus. Nós ainda dependemos completamente dele. Ele dá o alimento e ele dá o sustento. Não é batatinha que escolhe a rama. É videira, é alto. Videira é alto. É em cima que se pega o fruto. Não é embaixo. Amém? Pastor, às vezes fala umas coisas tão óbvias e eu falo assim, nunca percebi nisso. Não sei, deixa eu pegar do jeito que Deus me usa. Deus me chamou para chamar a atenção para o óbvio e me deixa ser assim. Ele me usando é o que interessa. Volta lá então, versículo 6, né? Agora eu vou começar a falar assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Nós já vimos lá no versículo 2 que é o pai que lança, né? Será lançado fora como a vara e secar. O quê? E secará. Foi tirado e vai secar. Depois eu chamo a atenção para isso. E aí vai falar o quê? E os colhem e lançam no fogo e... Por que, né, irmãos? Até, não lembro agora onde está no Antigo Testamento, que fala que a videira, ela é ruim para a lenha. Né? E então, mesmo botando ela seca, ela é de pouca duração. Quer dizer, nem para pegar fogo não presta. Né? É mais ou menos você vai fazer um churrasco lá, ou vai fazer um fogão ali, né? E bota a lenha verde. É complicado, né? Mas ou bota grimpa. Grimpa, sabe, né? Aqueles pedaços, né? Pega fogo e rápido, chamado fogo de palha. Enfim, tem muita coisa que a gente poderia falar. Então nem para isso não presta disso, né? Vai consumir logo. Aí passou, mas é verdade. Mas o que chama a atenção? Que fala que é cortado e vai secar. Se hoje você pegar lá na tua casa, não, pelo amor de Deus, vai fazer isso, não, o meio ambiente vem aqui me processar. Coisa que presta não escuta o que eu falo, né? Aí pega essa parte. Pastor manda povo desmatar. Ele esqueceu que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é disso, né? Mas se você chegar lá e quebrar um galho, não faz isso não. Você cortar, ele morre de hoje para amanhã, ele fica por um tempo verde. Por quê, pastor? Porque por um tempo aquela vida que ele tinha está ali. Mas quando é que ele começou a morrer? Ele começou a morrer no exato momento que ele foi cortado. Não é verdade? Você arranca uma fruta do pé, ela já está morrendo. Né? Então ela vai perdendo as propriedades. Tipo assim, talvez a pessoa desvia, parece que por um momento ela está bem, mas depois começa a vir um tempo, a fisionomia muda. Como eu falei, as postagens na rede social começam a mudar. A pessoa perde o brilho. Por quê, pastor?
porque sem mim nada podereis fazer. E se viesse perder dessa forma? Irmão, inferno. Deixa marcado aí, bota na tela, não precisa nem abrir lá. Mateus 10, 28, rapidinho, bota na telinha. Mateus 10, 28. Olha o que Jesus vai falar. Lá em Lucas eu gosto que ele fala assim, meus amigos. Então dá para aprender que ele fala para os crentes, amém? Aqui ele vai falar assim, Mateus 10, 28. Não precisa nem você abrir, tá? Só anota como eu havia falado. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o... Porque a gente fala muito, né, moço, que o crente vai viver na glória com o corpo glorificado, né? Mas o perdido também vai passar pela ressurreição, só ler a Bíblia. Só que não é ressurreição da vida, né? Ele vai ter um corpo que não vai ficar o quê? Por isso que o inferno é eterno. Não, os aniquilacionistas falam, não, a pessoa vai para o inferno e depois é aniquilada. Deus não vai deixar ninguém sofrendo eternamente. Você conversa fiada, tá, amor? A Bíblia fala claramente que é o quê? Para todo. Então ele é salvador do quê? Ele é salvador do inferno. Mas a gente vê também no próprio Mateus que Jesus fala, né? Que o inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos, que a gente chama de demônio, né? Então não é vontade, ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Ele nos amou primeiro. Eu vou pregar semana que vem, inclusive, sobre isso. Ele não quer nós lá. Mas ele fala, mas haverá um lugar onde quem não quer se sujeitar a mim vai ter que existir. E esse lugar é o quê? Primeiro o inferno, depois o lago de fogo e... mas isso aqui é história da Idade Média, que a igreja queria dominar o povo. Mas isso aqui foi escrito quantos mil anos atrás? Né? Tá cheio de versículos. Eu já falei para você, no Novo Testamento quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Falou menos sobre o céu do que sobre... Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Então ele está alertando nós que ele quer nos salvar. Então ele falou, olha, há uma perdição. O galho vai se secando e o quê? Depois vai ser colhido e jogado no fogo. É vontade dele, irmãos? Não. Jamais. Né? Mas há uma consequência sim. Amém? Então, volta lá para Mateus, para João. É uma dependência. Eu sou pastor há muitos anos. Irmão, eu posso me perder amanhã já. Se é que já não fui cortado, já não estou... Você está vendo os últimos resquícios de vida. Pelo amor de Deus. Saul ficou 15 anos como rei, mas sem unção. Ele tinha posição, mas não tinha unção. Porque ele perdeu a comunhão. Davi ficou 15 anos com a unção de rei, mas sem a posição. O que é mais importante, unção ou posição? A unção te dá a posição. Uma leva a outra. Na posição você pode usar o quê? A unção. Não tem vida. Porque eu dou a grade. Grande coisa. Porque eu sou pastor aqui, conhecedor da Bíblia. Já foi evangelizar a pessoa, não deixa eu falar? É porque eu conheço a palavra. Meu amigo, se conhecia, tu era crente. Porque conhecia até o capeta conhece. Melhor que nós. Não. Tem que conhecer o Deus da palavra. Se tu conhecer o Deus da palavra, tu nunca vai querer aguentar o pensamento de viver sem ele. Eu vou voltar para Jesus. Amém? Não por medo do inferno, mas pela alegria do céu. Vamos lá. Eita, boa palavra aqui, mas tem que fazer. Vamos lá. Então, 6, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí o 7, até o outro eu vou falar com mais calma. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Meu Deus, isso aqui me desafia. Eu não sei você, mas eu não tenho 100% das minhas orações respondidas. Eu creio, pastor. Então, pelo amor de Deus, me ensina um segredo.
porque eu não tenho. Mas uma coisa que eu entendo, eu sou como Jó. Em nada eu vou atribuir a Deus falta alguma. Eu orei e não funcionou, o problema está em mim. Vou sair da igreja porque Deus não me atendeu, blá 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 blá. Você vai sair do céu também. Não, eu não tenho 100% das minhas orações respondidas, irmãos. Se alguém tem, no final vem, me procure e fale o segredo. Mas eu entendo que a culpa é minha. Porque ele fala o quê? Você vai chegar num ponto de tanta intensidade. Bom, de novo, a não ser que a palavra tudo mudou de significado, se ele falar que tudo que eu pedi vai ser feito, a não ser que mudou de significado, tudo é o quê? Tudo. Porque Deus fala assim, a Deus fala não, aqui não fala isso, aqui ele fala tudo, sim para tudo. Porque obviamente, irmão, se a palavra está em mim, eu estou nele, o quê? Eu vou pedir coisa que não é da vontade dele? Aí é outra história. Deus me dá um carro verde, Deus me deu um carro cinza, estou magoado com Deus. O carro cinza é tu que comprou. Não. Tem coisa que, não, é a vontade dele. Mas ele também fala em Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu. Pô, está na Bíblia, irmão. Hebreus 11:6, porque tem fé impossível agradar a Deus. Fala o resto do versículo que diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é abençoador do que o busca. Amém? Pastor, como eu preciso crescer nas minhas orações? Eu também. Então ele fala, olha o potencial que tem, é muito forte. Não é, eu vou falar, eu não digo orações que não fazem parte da vontade dele. Aí não, né? Digo assim, aquilo que é da palavra, amém? Pastor, ele tem muito que crescer muito. Eu também. Eu não tenho 100% respondido. Forte, né? Mas enfim, isso aqui é só para você ficar pensando hoje, quando for para casa. Mas não pensa muito na hora da palavra, não se engana, dizer, a culpa é do pastor que me fez ficar pensando. Não, dá um tempo lá. E aí, para encerrar aqui, hoje, tá? Semana que vem eu continuo a parte deles. Nisto é glorificado o meu Pai. Como é que Deus ele recebe glória? Que deis muito. De novo, a palavra muito aqui só pode significar bastante. Não é cada vez menos e nem estacionar. Muito é muito. Por isso que o crente, irmãos, ele tem essa inconformação dentro dele. Não é revolta contra Deus, mas é inconformação. Glória a Deus, na minha igreja deu 100 pessoas domingo de manhã. Tá, e quantas tem na bodega lá de noite? Muito mais que 100, não tá bom. Glória a Deus, olha, ganhei uma alma para Jesus, amém, mas não tá bom. Você viu na enchente lá que aconteceu? Mais de 40 pessoas já morreram. Poxa, irmão, mais de 40 almas levadas embora. Não sei se tinha algum crente, né? Mas, não é verdade? Se num país aí de ditador, que querem fazer a mesma coisa do Brasil, não sei como é que as pessoas votam uma pessoa dessa, né? Mataram 40 mil manifestantes. 40 mil, irmão. 40 mil pessoas, não é? É muita gente. Por quê? Porque é liberdade de expressão. Aí o crente tem acesso à internet e gasta com porcaria, eles botar a palavra de Deus lá. Né? Irmão, parece que é tudo, sabe? Então o crente ele tem essa inconformação. Não é com Deus, é consigo mesmo, sabe? É se desafiar a crescer, irmão, a dar fruto. Sabe? É se desafiar a estar sempre no auge. Sabe? É se desafiar a estar cada vez melhor. Sabe? É se desafiar a crescer. Agora tem pessoa que fica escorada ali. Vida, céu, azar. Aí tem um chão e ele fala assim, acorda, desperta. Tu que dorme. Não gostei. Poxa. Então, essa palavra é para mexer com a gente. Muito fruto. Não fala que você vai dar um pouquinho. Você vai
não dá para o gasto, se muito, eu falei, mano, tem que pegar a palavra de Jesus e se agarrar, muito é muito, né? Então, glória a Deus, olha quanto nós podemos crescer ainda. E aí fala que nisso é glorificado o Pai, dê muito fruto, né? Aí vai falar o quê? E assim sereis os meus discípulos, ou seja, vocês vão ser os meus aprendizes, né? Vocês vão ser os meus seguidores. Eu sempre falo, não tem na igreja o dom de esquentar banco. Então é o quê? Eu sou só membro da igreja. Não, talvez você seja membro da igreja, mas você pode fazer outra atividade, como eu falei, teatro, né? Você pode fazer homens que vem, mulher que vem, intercessão, amém? Vai ter aquele chamado para estar de preto e branco, amém? Glória a Deus. E que Deus chame mais, porque a gente está precisando de gente para ajudar, mas não só por, né? Mas é o quê? É dar fruto, né? É fazer algo para Deus e não se gloriar, porque eu já fiz muito para Deus falar assim: tu não sabe nada, inocente. Se eu te mostrar aqui o potencial que ainda tem, mas tu fica acomodado, parado, estacionado. Como eu falava, né? É aquela pessoa que é um eterno aprendiz. Mas não é eterno aprendiz porque sempre tem coisa nova para aprender. É porque está sempre ouvindo as mesmas coisas e não aprende. Esqueci. Poxa. Não. Eterno aprendiz por quê? Porque sempre vai ter coisas novas. Não porque as velhas de sempre não aprendem. Crescer, gente. Crescer. Né? Buscar, ficar não com Deus, mas consigo mesmo. Amém? Excelência. Não é pregador lá, dorme no bercinho. Não. Acorda, despertar. É se desafiar, é excelência, cada vez melhor, tudo melhor. Não ficar... né? Vamos lá, encerramos aqui, Filipenses capítulo 1. É verdade, pastor. Então o crente tem que ser excelência. Cantar cada vez melhor, pregar cada vez melhor, orar cada vez melhor, ler a Bíblia cada vez melhor, fazer a obra, quem é obreiro, cada vez melhor. Crente velho deve ser fácil de lidar, não o contrário. Às vezes ser obreiro que vira o diabo, né? Você fica assim, não, eu vou virar um anjo. Eu vou ensinar a nova geração a ser bênção também, amém? Mas aí você faz um culto especial, vem mais gente nova, por causa da novidade, do que gente velha. Não vou não. Mas no começo vinha. Vai ter uma vigília lá. Dessa vez acho que eu não posso ir. Aí geralmente vai os novos, né? Com aquele primeiro amor, né? Aquela novidade. Todo mundo deveria ir. Pelo menos essa é a Bíblia, né? Filipenses 1, para encerrar aqui, versículo... vou pegar só o versículo 11, tá? Filipenses 1, versículo 11. Fala assim, cheios de frutos de justiça. De novo a palavra cheio. Cheio não é minguado, gente. Cheio é muito. De novo, vamos se agarrar nas palavras que Deus está falando. Vamos levar a sério. Ele falou o que ele quis falar. Cheios de fruto de justiça, para a glória e louvor de Deus. Por quê? Porque o Pai é glorificado, que nós demos muito fruto. E Filipenses não foi escrito para a cidade de Filipos, foi escrito para a igreja. Então a igreja tem muito que crescer ainda e melhorar. E Deus quer que melhore e cresça com certeza. Amém? Então vou parar aqui, que nós aprendemos identidade, comunhão, dependência, né? Que nós aprendemos, não vale a pena jamais, nunca valerá, se desligar de Deus. O inferno é o lugar onde as pessoas que não querem Deus, misericórdia, né? O que mais nós aprendemos? Oração, temos muito que orar. Não digo as coisas erradas que nós oramos, aí não é coisa, não, digo oração da palavra. Para Deus deveria ser, é muito forte isso. E discípulo, ou seja, muito fruto, crescer. Mas eu sou um membro, eu vou ser um membro abençoado de Jesus. Vou dar glória a Deus, amém? Vamos parar aqui, semana que vem a gente continua. Deus abençoe você de casa. Então,